A graça e a paz, nossos amados irmãos, sejam bem-vindos, né, a mais uma noite de Manaim, que possamos nesta noite estarmos com a nossa mente e o nosso coração abertos para ouvir, compartilhar, compreender, aprender um pouco mais do nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de te conhecer, de te buscar, de estarmos aqui, ó Deus, reunidos e unidos em Teu nome, ó Deus, para aprendermos mais de Ti. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos permitiu ter, pela semana que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, e que possamos, ó Pai, estarmos aqui com o coração aberto, ó Deus, com a nossa mente e o nosso coração disponíveis a Ti, ó Pai. Que possamos aprender mais de Ti para a cada dia da nossa vida podermos Te louvar, Te engrandecer e Te exaltar, ó Pai. Continua conosco, ó Deus, com cada um presente aqui, ó Deus, com cada um que irá cultuar a Ti através dessa live. Que o Senhor abençoe cada um de nós, nos proteja e nos livre de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amados, para não esquecer, né, participem da nossa campanha do telhado. Bruno vai colocar aí as informações, né, sobre a campanha do telhado. Os irmãos podem contribuir. Aqueles que, infelizmente, não podem contribuir financeiramente, podem contribuir com a sua oração, podem contribuir divulgando, né, sobre a campanha do telhado. Os irmãos que queiram também podem passar na nossa lojinha. A lojinha tem camisas, tem máscara, tem canecas. A lojinha da nossa igreja tem bastante coisas, né, que os irmãos podem adquirir para dar de presente, para abençoar outras pessoas, abençoando a nossa igreja, contribuindo com a campanha do telhado. Um outro aviso também, amados, é que neste sábado, no dia 6, agora, a partir das 14 horas, a União de Adolescentes estará promovendo uma conferência, juntamente com adolescentes de outras igrejas, lá na nossa igreja, a partir das 14 horas. Os irmãos que tiverem interesse, os irmãos que têm um adolescente em casa, um jovem, que queira participar da nossa conferência, nos procurem, que nós temos um link, um formulário que será preenchido para se inscrever, porque nós precisamos, né, tomar todas as medidas, né, que a nossa igreja já vem tomando em relação à quantidade de pessoas, né, que podemos comportar, né, nas nossas programações, né, para que possamos juntos louvar o nosso Senhor, certo? Então, nos procure para que o irmão possa se inscrever, né, o seu jovem, o seu adolescente, visitante, convida visitantes, né, para participar junto conosco nesta programação de sábado, dia 6, agora, a partir das 14 horas, lá na nossa igreja, tá bom? Vamos fazer a leitura, né, da palavra de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 55, livro de Isaías, capítulo 55, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto ele está perto. Em algumas versões, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. A palavra de Deus, quando o profeta Isaías, ele faz essa chamada, né, ao povo de Israel, ele está dizendo assim:
ao nosso entender hoje, né? Vamos trazer para o nosso contexto. Nós entendemos que enquanto a vida, né, tem um ditado popular que diz que enquanto a vida há esperança, né? Enquanto há vida, enquanto há o fôlego de vida, esse é o momento de clamarmos a Deus, de buscar a Deus, de buscar a sua presença. E a palavra de Deus, em Hebreus 9:27, diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, a partir desse momento, a partir do momento que não existe mais vida, não temos como buscar o Senhor. Nosso momento é agora. A nossa busca ao Senhor e a tudo aquilo que Ele nos diz em Sua palavra é agora, é nesse momento. Não é depois. Depois a própria palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. E a nossa oportunidade de buscar a Deus acabou. E isso não é só para quem ainda não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. A essas pessoas é necessário buscar, conhecer, mas a nós também. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que vamos à igreja, nós que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa chamada é para todos nós, porque a nossa busca ela é diária. A nossa construção de intimidade com Deus ela é diária. A todo momento, nós precisamos ter a busca ao Senhor. E a palavra dele nos afirma enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Enquanto estamos aqui. Enquanto temos o fôlego de vida. Nós podemos perceber que a palavra de Deus, ela nos ensina vários aspectos, né? Em relação à presença de Deus, em relação à busca pela graça, pela revelação de Deus e a questão de buscar o seu perdão, de se arrepender das coisas que muitas vezes nós fazemos. É nessa busca, é nesse entendimento de quem Deus é. Podemos perceber que existe uma geração, temos visto uma geração, e quando eu digo geração, eu não estou dizendo os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, eu estou dizendo o tempo de hoje. Esse tempo que estamos vivendo, essa geração que estamos vivendo, é uma geração que tem buscado por avivamento da igreja. Tem gente que busca por cultos de revelação. Mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o avivamento do Senhor, sobre a revelação do Senhor. E muitos buscam por um avivamento sobrenatural, um avivamento externo, algo que possivelmente seja palpável. Pessoas que buscam uma revelação fora do contexto bíblico, fora do que Deus nos revela. Vivemos uma geração onde as pessoas querem a bênção, mas não querem compromisso com o Deus da bênção. Precisamos compreender que a busca ao Senhor diária, ela nos traz tudo isso. E às vezes a desculpa não tenho tempo. Estou estudando, estou trabalhando, estou fazendo faculdade, estou fazendo uma pós-graduação, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar do marido e não tenho tempo. Então eu vou no que é mais fácil, naquele culto de revelação, e aí Deus vai falar comigo. Mas não abre a Bíblia.
mas não busca intimidade com Deus, mas não ora. E às vezes quando ora, se coloca em lugar de Senhor e não de servo. Então nós precisamos compreender isso e através da palavra de Deus, nós vamos ter resposta para todos esses questionamentos, para todas essas buscas, né? Vamos perceber dentro dessa geração em que estamos vivendo, crentes que acreditam mais em astrologia do que na própria Bíblia. Essa semana eu estava em uma rede social e tinha um perfil cristão falando exatamente sobre isso. De perfis onde as pessoas colocam que são cristãs e logo embaixo coloca o seu signo. Difícil, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todos os questionamentos, como eu já disse. Uma vez eu ouvi alguém falando que a palavra de Deus, ela é tão completa, que nós temos o ensinamento de todas as disciplinas que poderíamos ter numa escola. De geografia, ciências, química e todas as ciências, digamos assim, que, se permitirmos, ela tenta confrontar a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela contém resposta para todos esses questionamentos. Por exemplo, como eu falei aqui, de pessoas que buscam o avivamento, um avivamento sobrenatural, algo que vai transcender a minha existência, sei lá o quê. Em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, vamos lá dar uma olhada. Abacuque 3, no verso 2, ele diz assim: Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajuda-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder, que pode nos salvar, e mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Essa é a versão que eu estou lendo, né? Nova Bíblia Viva. E aí, em outras versões, ele diz assim: aviva-nos, Senhor, em meio aos anos. Ou seja, renova, Senhor. Essa busca de ajuda ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor e pedimos a Ele que renove em nós a sua palavra. É o que o profeta Abacuque está pedindo aqui. Nesta hora, Senhor, precisamos da tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Que a sua misericórdia, ela seja em nós algo que nos renove. E a palavra de Deus, ela diz que as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida a cada manhã. Mas a gente quer viver algo que está além do que a palavra de Deus já nos garante. A palavra de Deus já nos garante. O profeta Abacuque está dizendo: aviva-nos, Senhor. Precisamos de um avivamento do Senhor. Ou seja, precisamos da ajuda do Senhor, do renovo do Senhor. Como é que eu vou entender isso se eu não leio? Se eu não busco? Aí eu vou para um movimento, porque é mais fácil do que, para muitos, perder meu tempo lendo. Não é uma perca de tempo, é investimento. Você está investindo o seu tempo em aprender sobre o Deus da salvação, sobre aquele Deus que nós dizemos servir, sobre aquele Deus que nós
buscamos a bênção. É sobre isso, sobre essa busca. A palavra de Deus, ela em Deuteronômio 18, vamos lá, Deuteronômio 18, ela vai nos dar uma outra resposta aqui. 18:9. Quando entrarem na terra do que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, e aí ele vai dizendo, né? O que aquelas nações praticam. Aí no 12 ele fala assim, que eles praticam magias, adivinhações, mas não, vou ler meu horóscopo antes de sair, que eu preciso saber o que diz o signo tal, em ascendente tal, em lua tal. Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio 18, ele está falando para o seu povo que não busque se corromper com os costumes de nações que não têm compromisso com ele. E aí ele está falando sobre essas questões. E aí, em 1 Samuel, porque nós vamos perceber que a Bíblia ela se completa, né? A palavra de Deus. Em 1 Samuel, nós vamos ver o caso, 1 Samuel 15, 23, ele diz, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora que você já rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você para que não seja rei. Ele está falando aqui com o rei Saul, que desobedeceu ao Senhor e foi buscar vidente, foi buscar informações fora daquilo que é a palavra de Deus, fora da busca ao Senhor. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor e o Senhor se afastou dele. Precisamos entender, por exemplo, o posicionamento de Daniel. E aí nós vamos lá em Daniel 2, no capítulo 2. E o interessante, amados, é que quando nós fazemos essa busca, né, na palavra, eu lembro que quando eu era nova convertida, não existia esse negócio de data show, no máximo era um retroprojetor, no máximo era um retroprojetor e que só colocava lá os louvores, né, que o Ministério do Louvor ia cantar. Hoje, as pessoas querem colocar versículos da Bíblia, mas o crente ele tem que aprender a manusear a palavra. Em casa, nós vamos ter um retroprojetor, um data show lá, aparecendo os versículos? Não, a gente precisa aprender a manusear a Bíblia, né? A palavra de Deus. Então, vamos lá. Agora saímos de 1 Samuel e vamos para Daniel. Daniel 2, 27, ele diz assim: Daniel respondeu, nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isso ao rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor, nesse sonho, o que vai acontecer no futuro. Os sonhos e as visões do Senhor Rei foram as seguintes. E aí ele continua, né, em relação à revelação. Ele diz que não existe esse negócio de astrologia, de magia e qualquer outra coisa. Quem revela é Deus. Mas é mais fácil a gente abrir lá na internet e fazer uma consulta, né? Enquanto a palavra de Deus nos afirma
que é Deus quem revela. Mas eu não... Sim, você está falando. E aí, como é que eu sei? Vai na palavra, vai pesquisar. Às vezes eu tenho dúvidas de... Eu lembro de alguma passagem, mas eu não sei exatamente onde ela está. Eu sou péssima em referências. Então, o que é que eu faço? Faço um Google, coloco lá o que é que eu quero achar, e aí ele me dá referência. Aí eu faço o quê? Vou continuar na internet? Não, vou para a Bíblia. Ó, ele tá me dizendo que essa referência aqui tá em Isaías. Vou lá, em Isaías, leio o que é que tá escrito lá e faço o meu estudo na Bíblia. A minha busca, ela precisa ser diária. A palavra de Deus, ela me afirma várias coisas. Um outro dia, eu estava num culto e o pregador, ele falou algo que eu aprendi ao longo da minha trajetória como cristã e que é muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual e principalmente para a edificação da igreja, porque quando nós buscamos a nossa edificação pessoal, nós edificamos a igreja, porque seremos pessoas seremos pessoas abençoadoras, pessoas que têm palavra para ajudar o outro. E aí esse pregador, ele falou sobre orarmos com a Bíblia, orarmos com a palavra. Ou seja, quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, nós temos que conversar com Ele baseado naquilo que a palavra dele nos diz, nos afirma. Mas se eu não busco, se eu não leio, se eu não estudo, eu não vou saber o que é que Deus me diz. No primeiro capítulo do profeta Isaías, eu acho que é verso 9, se não falha a memória, diz que se eu obedecer os mandamentos do Senhor, Ele me dará o melhor desta terra. O melhor desta terra. Isso me garante que eu não vou ficar doente ou que eu não vou passar por dificuldades? Não. Não é isso que ele está falando. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Mas logo em seguida ele diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A palavra de Deus está me dizendo que se eu sou obediente à sua palavra, e aí essa obediência ela acontece quando eu conheço a palavra, quando eu busco Deus desta palavra, ele me garante que ele é o melhor desta terra, ou seja, aquilo que é necessário para a minha existência, para a minha caminhada, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aquela paz que habita em mim, mesmo em meio a alguma perca, mas aquilo que me faz levantar e renovar o meu ânimo. É sobre essas questões que a palavra de Deus ela nos afirma, porque nós vemos pessoas sucumbindo com suas dores, com suas dificuldades. Quando o mar estava revolto, Jesus levantou e disse para o mar se acalmar. Eu fico imaginando se com Jesus no barco, o mar se tornou revolto. Imagine se Jesus não está no barco. Nossa vida é como aquele barco ali. Como aquele momento em que Jesus estava com os discípulos e de repente o mar fica revolto. Eu entendo, esse é o meu entendimento de que a nossa vida é assim. Que existem momentos em que o mar
está revolto. Mas quando cremos em Jesus, cremos na sua palavra, nós entendemos que no momento certo ele levantará e mandará a tempestade se acalmar. Mas muitas vezes é necessário de verdade que a gente passe por esses momentos de mar revolto. E nós precisamos entender que essa questão mesmo, né, das revelações e tal, a palavra de Deus nos garante que quando buscamos a Deus, ele se revela a nós. Não temos que ir através, que ir além daquilo que a palavra de Deus nos diz. Ah, mas tal pessoa falou tal coisa. E assim, quando chegou essa questão, né, que nós temos vivido, né, no mundo, esse isolamento, cresceu muito a busca à internet, a tudo que está nas redes sociais e tal, e são muitos novos pregadores e muita gente falando coisas e tal, não sei o quê. E são palavras bonitas até. Mas o que está por trás dessas palavras bonitas? O que aquele pregador que falou ali naquele culto lindo, maravilhoso, todo mundo chorou e aplaudiu e tal. Qual é a base bíblica do que ele está falando? Do que ela está falando? Está na Bíblia? Glória a Deus por isso. Não está? Repreende. Porque a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Vamos voltar aqui para o início. Vamos sair de Daniel, vamos para 2 Crônicas, capítulo 15. No capítulo 15, o rei Asa, ele, em algum momento do reinado dele, ele deu um vacilo e se desviou daquilo que Deus tinha, né, projetado. E aí, um sacerdote, né, um profeta, disse o seguinte para ele: o Senhor estará, segundo a Crônicas 15, capítulo 15, verso 2, na parte B, ele diz o seguinte: o Senhor estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês procurarem ao Senhor, vão encontrá-lo. Ou seja, olha o que nós lemos lá em Isaías, de buscar ao Senhor e encontrar. Deus se deixa encontrar quando o buscamos. E quando o buscamos, de coração. Ainda aí no capítulo 15, lá no verso 15, ele diz que o povo buscou a Deus de coração, que eles fizeram de coração e de livre vontade. Eles perceberam que eles tinham se desviado do Senhor. As coisas começaram a acontecer de guerra e eles estavam perdendo e eram situações difíceis, muita aflição, muito sofrimento, e eles viram que eles não iam progredir, eles não iam prosperar, eles não iam continuar a caminhada deles se eles não voltassem aos caminhos do Senhor, se eles não voltassem a buscar ao Senhor. E muitas vezes isso acontece com a gente perde essa força quando deixamos de buscar ao Senhor e queremos caminhar e vencer a nossa própria força, a força do nosso braço. Existem duas palavras de ordem na Bíblia que são muito importantes para a nossa caminhada. Seja aqueles que nasceram na igreja, seja aqueles que têm 10 anos, 20, 30, 1 ano, aqueles que estão chegando agora, que estão
na curiosidade ainda de conhecer a palavra, mas que não tem um compromisso, existem duas palavras de ordem que nós precisamos compreender. Uma delas é obedecer. Obedecer os desígnios do Senhor. A palavra de Deus está cheia de mandamentos, de ensinamentos que nós precisamos obedecer. Ah, mas eu sou pecador. A palavra de Deus nos afirma que somos pecadores. Mas nos afirma que, a partir do momento que nós nos entendemos como pecadores, que nós falhamos, nós precisamos voltar. Olha o que o povo fez, né? Que o povo de Judá fez. O povo de Israel fez. Se arrependeu e voltou ao Senhor, voltou a buscar ao Senhor. E eles voltaram de coração e eles voltaram por vontade própria. A palavra de Deus, aí mesmo em 2 Crônicas 7,14, ele diz que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender de coração daquilo que fez e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus nos afirma que a partir do momento que buscamos ao Senhor de coração, por vontade própria, não é porque fulano falou, porque Beltrano disse, porque eu tenho interesse em algo. Mas quando temos o nosso coração contrito, aí o rei Davi, no Salmo 51, ele vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quando buscamos ao Senhor, através da sua palavra, através da oração, ele não despreza, ele não deixa de nos ouvir, ele não deixa de olhar para nós, ele não deixa de derramar da sua graça sobre nós. Que nesta noite, amados, nós possamos aprender, né, da palavra de Deus, que em todo momento, seja de Gênesis a Apocalipse, seja no tempo da lei, no tempo da graça, onde o véu do templo se rasgou, e hoje, porque aí no Antigo Testamento nós vamos perceber que as pessoas tinham essa dificuldade e eles precisavam de um sacerdote que adentrasse o Santo dos Santos, que oferecesse sacrifícios em favor deles por perdão de pecados. Quando Cristo veio e morreu por nós, o preço foi pago, o sacrifício de Cristo foi realizado. Então não precisamos mais sacrificar. Hoje o que precisamos é obedecer. Obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer o que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. É disso que precisamos. É que possamos aprender que hoje o nosso intermediário é Jesus. O Santo dos Santos pode ser o nosso quarto, onde quando nos ajoelhamos, quando nós buscamos a Deus, Ele está pronto a nos ouvir. A palavra dele nos afirma isso, que a mão dele não está encolhida, que não possa nos ajudar. Que possamos aprender a cada momento, confiar em Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que é Ele quem peleja por nós, é Ele que vai à frente da batalha quando nós o buscamos. Em 2 Crônicas 20:17, é interessante o que ele faz aqui, quando o povo está... aqui em 2 Crônicas, né, nós vamos encontrar os reis e suas batalhas, né? Momentos em que tanto Israel quanto Judá, eles entram em batalha, e às vezes, normalmente, né, uns contra os outros. E aí, em 2 Crônicas 20:17 diz: mas vocês não terão que lutar, porque o povo estava clamando a Deus, porque o exército que vinha contra eles era muito maior do que eles, né? Era muito mais poderoso do que eles. E eles estavam clamando ao Senhor. O povo de Judá aqui, através do rei
Josafá. E aí a palavra do Senhor chega a eles e diz: mas vocês não terão que lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. É entendermos que quem peleja por nós é Ele. Mas precisamos estar firmes, como a sua palavra diz, né? Firmes, em posição de batalha. Sabendo em quem está à nossa frente, sabendo que Ele é quem peleja por nós. Mas só temos essa certeza, nós só temos essa confiança quando buscamos de todo o nosso coração, né? Que saiamos nesta noite com a certeza que nós precisamos fazer o nosso papel, de buscá-lo em estudo da palavra, em oração. Para que entendamos que mesmo quando ocorre momentos de aflição em nossa vida, é natural que a gente sinta medo, porque somos seres humanos, isso é natural. Mas precisamos ter a certeza de quem está à nossa frente de batalha. E precisamos nos manter firmes, como diz a palavra de Deus, né? Confiantes de quem peleja por nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê entendimento da sua palavra, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos através da revelação, de como Ele se revela a nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós queremos te agradecer por tua palavra, nós queremos te agradecer por tua presença, por tudo que tu és, por tudo que tu és em nós e através de nós. Que sejamos obedientes aos teus mandamentos, que sejamos obedientes àquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Que o desejo do nosso coração seja de buscar a ti todos os dias, não só em oração, mas estudo da palavra. Que possamos buscar a ti e que as nossas práticas falem mais do que a nossa própria boca. Pai, continua conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que elas sirvam para que possamos aprender a confiar mais em ti, ó Deus. Pai, continua conosco, te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. Queridos, essa semana eu estava escutando um louvor que há muito tempo eu não escutava. E mesmo em meio às aflições, Deus nos faz lembrar que Ele é presente em nossa vida. Escute esse louvor em sentido de oração e tenha certeza, quando a palavra de Deus nos afirma que aquele que nos guarda, Ele não dorme. Essa é a certeza que Deus nos faz lembrar todos os dias, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Que Deus nos abençoe. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger,
dizer, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, oh, não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.